Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Nós vamos ter aqui hoje uma entrevista muito importante sobre a questão do retorno das aulas e vamos falar com o professor Júnior Frede, Alessandro Júnior Frede, que tem formação em licenciatura em Química e Ciências pela Unijuí, especialização em Ensino de Química na Uninter, mestrado em Química pela URGS e é professor de Química em faculdades em Santo Ângelo e também em cursos preparatórios, Enem e pré-vestibular. E é atualmente diretor da Escola Visconde de Cairu, que é do âmbito estadual. Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Vamos chamar assim, professor Júnior? Com certeza, pode ser. Pois então, vamos dar início à nossa entrevista, né? A gente já trouxe aqui, alguns dias atrás, a secretária municipal de Educação, que é o ensino no âmbito municipal, e agora vamos ver também um olhar e uma opinião de quem está no âmbito estadual, mas que, enfim, está dentro dessa área toda da educação e da questão hoje tão palpitante, né, da pandemia e da interrupção ou da dificuldade de poder conduzir a execução das aulas da forma mais normal. Então, a gente vai fazer assim a primeira pergunta, professor Júnior. Vocês estão voltando com as aulas em que formato ou já estava no sistema híbrido? Explica para nós. Muito bem. Na verdade, né, a nossa interrupção das aulas presenciais ela aconteceu no dia 18 de março, mas no dia 19 de março nós já estávamos atuando, né, no sistema híbrido. Por mais que o Estado ainda não tinha nem regulamentado essa questão do sistema híbrido, né, a orientação foi de não parar com as atividades escolares. Obviamente, foram atividades escolares de forma remota, né? Até o momento ainda estamos com as atividades escolares de forma remota, mas os nossos professores eles já vinham trabalhando com alguns modelos de sala de aula invertida, né, que caracterizam o ensino híbrido. Então, muitos deles já tinham salas de aula virtuais com os alunos, e isso facilitou muito o processo também, né, de mudança do presencial para o remoto. E, de fato, nós só tivemos uma parada nas atividades escolares no mês de maio por um decreto do governo de recesso escolar de 30 dias. Né? Então, todos os demais dias letivos foram cumpridos com a devida carga horária que é exigida pela lei. Inclusive o Estado, ele optou por manter os 200 dias letivos, né, porque teve um decreto do MEC, a partir do Conselho Nacional de Educação, de que os estados e as redes, todas as redes de ensino, poderiam optar por reduzir o número de dias letivos para 180, se não me engano. Mas o nosso estado optou por manter os 200 dias letivos. Mesmo que, professor Júnior, mesmo que se possa reconhecer uma espécie de uma redução da qualidade desse ensino remoto que aconteceu até aqui? Observa-se que sim, que existe sim uma redução da qualidade da aprendizagem do aluno, né? E isso também tem muito a ver com a questão da adaptação, tem muito a ver com a questão da estrutura que cada família possui para o acompanhamento das aulas remotas, né? Então nós tivemos uma dificuldade muito grande inicialmente em função dessa estrutura de internet, da estrutura de equipamento, né? Isso. Mas isso tudo vem aos pouquinhos se ajustando, né? O governo inclusive contratou uma internet patrocinada, mas o nosso maior problema foi em relação aos alunos que moram no interior e que, mesmo tendo a internet patrocinada do governo, ou eles não tinham um equipamento adequado, ou o sinal de internet patrocinado pelo governo também não chegava lá. Então, nós tivemos algumas dificuldades na questão da aprendizagem, da qualidade do ensino em função da estrutura, mas não em função do sistema em si. Né? Pois é, mas justamente aí,
acabou tendo um certo prejuízozinho. Sim, com certeza. O Estado mesmo e nós, das instituições de ensino, nós entendemos que esse não é o melhor modelo de ensino para a educação básica. O melhor modelo de ensino para a educação básica é o presencial. Sim, com certeza. Tá, e agora, entrando nessa nova realidade de retomada com pelo menos parte dos alunos de forma presencial, vocês estão tomando também, e o Estado está provendo ferramentas, insumos, enfim, para vocês tomarem todos os cuidados, os protocolos? A instituição Visconde Cairu, né, o Instituto Estadual de Educação Visconde Cairu, já fez uma compra de alguns insumos, né, com recursos próprios, prevendo essa possibilidade. O Estado também está, a princípio, a informação que temos, né, está enviando alguns insumos também, álcool gel, enfim, sanitizadores, né, produtos para sanitização. Sim. E também o que está sendo elaborado pelas escolas é um plano de contingenciamento, né? Esse plano de contingenciamento é um plano de controle ou prevenção ao Covid, né? Porém, o questionamento que a gente faz enquanto escolas, e não é só o Visconde Cairu, mas as outras escolas também fazem esse questionamento, é de que caiu para nós, educadores, a responsabilidade de fazer um plano de prevenção de saúde, né? Pois é, e aí até já tínhamos, né, professor Júnior, conversado sobre isso. Como nessa retomada agora, a previsão cronológica de término das aulas vai até o verão e sobretudo, especificamente janeiro, há toda uma preocupação, certamente, de vocês com o calor excessivo, né? E aí você vai falar sobre a questão, inclusive, de ventilação ou de uso de ar-condicionado ou não, né? Que está tudo interligado com essa questão da pandemia, né? Pode falar. Exato, né? Então, dentro desse plano de prevenção, só para concluir, depois eu emendo com essa tua outra questão. Sim. Também, o nosso questionamento é que se você precisa fazer uma planta de uma casa, você procura um engenheiro civil, isso, né? Se você precisa consultar, você procura um médico, né? Isso. E no caso do plano de prevenção, ele é o guia norteador para dar segurança sanitária para a escola, né? E nós acabamos tendo que construir esse guia, mas nós somos educadores, nós não somos profissionais da saúde. Então esse foi o primeiro questionamento que nós fizemos, né? É claro que o plano ele já veio pré-preenchido com as ações necessárias, né? Mas nós percebemos que muitas das ações necessárias, elas são incompatíveis, né? Ou com a realidade de estrutura, ou com a realidade que você diz do período que nós temos pela frente. Do clima, né? Isso, porque nós temos agora uma mudança de clima muito forte, né? Que é a chegada do verão, né? E a nossa primavera, na verdade, ela praticamente emenda com o verão, né? Nós temos uma primavera extremamente quente. Que infelizmente, né? Não é mais tão primavera, né? É quase um verão. É quase um verão. E aí, uma das ações, na verdade, é claro que ela fala em preferencialmente, né? Mas quando se fala em preferencialmente, quer dizer que, de fato, é necessário fazer, né? Uma das ações é justamente manter os ambientes abertos, né? Não utilizar a ventilação artificial, né? Deixar a ventilação natural. Sim. Mas a gente também sabe que é praticamente impossível, né? Termos aula uma manhã inteira, uma tarde inteira, em um ambiente sem climatização, né? Nós já nos acostumamos. Antigamente a gente fazia isso. Olha, né? Só um pouquinho. Como é importante isso que você está falando agora. A gente faz uma alteração aqui na entrevista e convida a reflexão, né? Porque isso é uma característica hoje forte, né? É um calor excessivo, as pessoas não aguentam mais tem que ter ar-condicionado, tem que ter climatização. Né? E, ao mesmo tempo, a recomendação lá anterior, e que ainda predomina das autoridades de saúde em função do vírus circular e tal, é que se abram os ambientes. Exato. E essa ação... É uma coisa que se choca, né? Isso. E essa ação também, né, ela entra em conflito com uma outra situação, né? Vou pegar o exemplo do Visconde Cairu. Nós temos hoje, isso tudo conquistas do CPM, né? Alguma coisa com recurso da autonomia financeira que vem do Estado, mas a maior parte do CPM. Nós temos hoje no Visconde Cairu 42 climatizadores. Né? Para nossa sorte, nós realizamos
a sanitização desses climatizadores, que é uma coisa preventiva, né? Claro. Nós realizamos no mês de junho, né? Sim. E um dos questionamentos, uma das ações é de que se tiver que utilizar, que esteja sanitizado, né? Que os climatizadores tenham sofrido uma sanitização. Claro. Só que qual é o conflito disso, né? A escola é muito bem organizada financeiramente de várias gestões anteriores. Então, nós temos um recurso para essas coisas, né? Mas nós não temos recurso para fazer isso de ano em ano, como é previsto. Porque nós gastamos quase 10 mil reais só para fazer a limpeza de todos os climatizadores. Né? É um custo alto. Então, para escolas que não estão preparadas financeiramente para isso, porque o recurso que vem do Estado não é um recurso suficiente para tudo isso, certamente vão ter dificuldade em dar conta de fazer a sanitização de todos os seus equipamentos, né, para poder utilizar os equipamentos. Então, são várias coisas que conflitam. E aí eu sempre digo assim, eu sei que lá na mensagem final, né, no final a gente vai fazer um fechamento, mas às vezes parece que quando a gente faz esses apontamentos, a gente não tem a vontade do retorno, não tem a vontade de trabalhar. Muito pelo contrário, né? Eu estou praticamente todos os dias na escola, mesmo a orientação do Estado sendo de ir apenas 1 ou no máximo 2 dias por semana, a gente acaba indo enquanto equipe diretiva, funcionários, né? Claro, claro. Para fazer algumas limpezas, alguns reparos, a parte burocrática, né? Mas o que a gente mais sente falta é justamente da escola cheia de alunos, né? Da escola cheia de professores. E agora nós vamos chegar a uma pergunta. Então, não é que nós não queremos, mas a nossa preocupação é justamente que esse retorno seja de fato com segurança. E quando a gente faz esses apontamentos é porque nós, tendo conhecimento do chão da escola, né, fazendo uma analogia com o chão de fábrica, quando se fala em indústria e empresa, nós sabemos que algumas coisas daquelas ações não conseguirão ser realizadas. Claro, não serão realizadas em função ou da falta de estrutura ou da falta de recursos humanos, enfim. Claro. E aí nós vamos estar pondo em risco vidas, né? Então Com nós temos que ter muito cuidado com isso também. Com certeza. Pois é, e aí você disse há pouco que o desejo, certamente da maioria dos professores, seria estar com uma escola cheia e eles presencialmente, né, todos. Como é que o sentimento dos professores hoje, qual é? Além disso, o que mais os professores estão cansados, estão querendo realmente voltar ou estão com medo? Como é que está a situação? Pelo que tu já deve ter falado com muitos, evidentemente. Sim, é um misto de sentimentos, né, Vitor? Porque, de fato, assim, essa mudança de rotina do professor, né, ela traz muitos prejuízos, né, muitos prejuízos mentais, né, muitos prejuízos para a família, porque nós temos hoje uma quebra dos muros da escola, né? A escola ela entrou dentro da casa dos alunos, ela entrou dentro da casa dos professores, ela entrou dentro da casa da equipe diretiva, né? Então, isso também provoca uma dificuldade no sentido de separar aquilo que é o lazer e aquilo que é o trabalho. E, de fato, um ensino remoto, ele traz uma carga de trabalho muito maior do que um ensino presencial, porque o que a gente observa é que, e isso eu tenho por experiência também enquanto professor nas graduações, né, e nos cursos pré-vestibular, pré-ENEM, enfim, é de que uma aula que você prepara para a forma remota, ela leva o dobro de tempo do que uma aula que você prepara para a forma presencial. Sim. Então, o professor hoje ele trabalha muito mais tempo do que antes, né? E olha que o professor já tinha uma sobrecarga de trabalho. A gente sempre comentava do quanto o professor já era sobrecarregado, fazia um trabalho muito além daquela carga horária contratada, né, pelo governo, pelas instituições, enfim. E isso traz um desgaste muito grande. No momento que você muda também, tem uma outra situação, você muda completamente o panorama, né? O professor ele gosta desse contato direto com o aluno. E de uma hora para outra, ele passou a encaminhar atividades e ele passou a dar aula para as figurinhas. Sim. Né? No Meet, né? Distante da pessoa. Distante da pessoa. Então, esse é uma das questões, né? O outro sentimento, então, e isso leva a um sentimento dos professores, é de uma vontade de retorno presencial. Mas, ao mesmo tempo, existe essa questão da segurança, né? Os professores eles querem retornar sim, mas eles querem retornar com segurança.
Por enquanto são dos professores, depois a gente entra na questão das famílias também, né? Sim, mas o misto de sentimento é esse. É uma vontade de retornar, mas ao mesmo tempo também que esse retorno seja com segurança, né? Que garanta a segurança para eles e para suas famílias também, né? Sim. Bom, dentro de tudo que estamos falando, mas especificamente essa questão de que a gente possa entender que a aula presencial ela tem uma eficácia talvez maior. E aí é uma pergunta assim, né? Inclusive você é professor de química, né? Que eu particularmente sempre tive dificuldade com química e sei que muitos tiveram e tem. Estas, talvez como a matemática, seriam aulas que exigem mesmo uma presença do professor física, né? Ou como é que vocês veem isso aí para o aluno poder entender, aprender virtualmente? De fato, né? Para todos os componentes é importante, né? Vou falar um pouquinho da química, depois a gente pode pensar nos outros componentes também, né? Mas a química, ela exige, assim, esse contato mais direto com o aluno, né? Porque ela é uma ciência um pouquinho mais complexa, né? Que exige um pouco mais de raciocínio, exige a possibilidade de você utilizar ferramentas no momento que surge a dúvida do aluno, né? Sim. E essas ferramentas, elas são ferramentas preferencialmente presenciais. Presenciais, né? Então, se você vai fazer uma prática de laboratório, né, hoje você consegue ainda, vou passar um vídeo do YouTube, né, sobre esta prática, é uma coisa. Agora, você ter o aluno vivenciando essa prática é outra situação, né? Ao mesmo tempo, a matemática também é muito prática, né? Apesar de ela ter bastante cálculo, ela é muito prática também. Nós temos no nosso laboratório de ciências e matemática, temos várias atividades matemáticas de forma prática para entender, né, o conteúdo. E tem uma outra questão do ensino presencial, que é a questão do olho no olho, né? Do perceber se o aluno entendeu ou não entendeu. Isso eu acho que é o que os professores mais relatam, né? Que quando você está numa sala de aula e você está enxergando a feição do aluno, você percebeu se ele entendeu ou se ele não entendeu. Exatamente. Então você vai já tentar uma outra forma de explicar. E nessa forma remota, imagino que o professor vai estar em dúvida sempre. Ele sempre vai estar em dúvida porque, na verdade, poucos alunos participam com o vídeo. Exato. E também, muitas vezes, o professor está apresentando alguma lâmina. E, de repente, o próprio aluno não dá esse feedback também. Não dá esse feedback. De estar, digamos assim, 100% seguro de que aprendeu, né? Exato. E tem a questão também da concentração, né? Aí entra uma outra situação, né? Que a gente conversa muito com as famílias dos nossos alunos, né? Faz reuniões com as famílias, no sentido de que eles consigam proporcionar, não precisa ser uma mega estrutura para o seu filho, né, estudar, mas que eles consigam proporcionar um cômodo com tranquilidade, né, que ele tenha tranquilidade, que seja silencioso para que ele possa desenvolver, então, esse ensino remoto, porque isso também é fundamental, né? O ensino em si, ele exige muitas vezes um espaço adequado em termos de silêncio, né, para que possa ter uma reflexão, um aprendizado, uma concentração. E muitas vezes os nossos alunos não têm isso, e eles nos relatam isso também. Então, essa é mais uma das dificuldades do ensino remoto. Isso aí, inclusive, está ligado com outros fatores hoje sociais, de famílias, né? Às vezes com uma certa dificuldade. Aí tem a questão própria financeira, de repente até do desemprego em função da pandemia, e existe até algum conflito doméstico, e como é que a criança vai ter nessa estabilidade emocional, né? Nesse sentido, Vitor, acho que é bem interessante. É bem interessante a gente... E por isso que, de repente, até tirar o aluno de casa para ir para a escola seria super interessante, mas tem o risco da saúde. E nesse sentido, Vitor, a escola também Eu digo isso até porque eu já fui professor também, né? Sim, sim. Mas, e a gente foi aluno, todos nós, então a gente... Mas a escola tem um papel fundamental nessa pandemia também, que não é só a aprendizagem, né? Porque várias pesquisas já apontaram que uma das grandes dificuldades das famílias foi aprender a conviver, né? Porque antes eles tinham pouco contato durante o dia, né? Sim. E com a pandemia e a aproximação das pessoas em família, eles passaram a ter que conviver mais tempo juntos. E isso trouxe conflitos, como você disse. Então, um dos papéis da escola está sendo também
essa mediação desses conflitos familiares, né? O encaminhamento de alunos para atendimento psicológico, né? A tentativa de encaminhamento de pais também para atendimento psicológico, o auxílio na orientação educacional. Nós temos uma orientadora educacional que faz um trabalho excelente também, que é a professora Bibiana. Ela mesmo na pandemia, ela continua fazendo os atendimentos individuais dos alunos de forma remota, né, através de videochamadas. Nós temos hoje uma situação muito complexa que já existia, que era a questão da depressão e que se agravou com isso também. Então, muito do não aprendizado do aluno, às vezes, também é isso. E essa depressão relacionada aos professores? Aos professores também, né? Nós temos os profissionais de educação também, alunos, aos pais, a questão da ansiedade, né? Então, esse também é um trabalho que a escola desenvolve, mesmo sem ter toda a estrutura necessária. Pois é, e daí uma coisa que está também colada nisso é a questão da dificuldade dos pais, né? Que precisam trabalhar e que precisam deixar as crianças e às vezes não tem ninguém para cuidá-las, né? Exato, a escola ela entende isso e a gente sempre deixa isso muito claro, né, para as famílias, que nós somos muito parceiros deles e nós entendemos o quanto é difícil para a família se reorganizar, né? E nós temos situações de muitos alunos também, Vitor, que foge um pouquinho dessa questão do deixar, com quem deixar, né? Mas nós temos situações de alunos do ensino médio que tiveram que ir para o trabalho. E aí eles nos justificam: olha, professor, eu não vou poder participar hoje de manhã da tua aula virtual porque eu estou trabalhando. Mas se tiver gravada, à noite, quando eu retorno do trabalho, eu assisto. Então, essa questão econômica também está impactando na aprendizagem dos alunos. Porque nós tínhamos uma realidade antes de alunos do 3º ano indo para o noturno para trabalhar. Hoje nós já temos a realidade de alunos do 1º ano. Esse ano se agravou. Nós temos a realidade de alunos do 1º ano querendo vaga no noturno para poder trabalhar durante o dia. Então, nós estamos antecipando cada vez mais a ida ao trabalho. Alunos, né, que já teriam 16 anos, acredito. Alunos com 15, 16 anos, né, eles estão tendo que ir para o trabalho para ajudar a família. Mas a questão que a gente sempre diz, assim, ó, a educação básica, o aluno ele deveria ter a oportunidade de fazer toda a sua educação básica com qualidade, porque isso é uma questão de mudança social, né? A sociedade precisa das pessoas qualificadas para que nós tenhamos uma mudança social. Mas a partir do momento que o aluno sai da educação básica de dia para ir para a educação básica noturna e começar a trabalhar durante todo o dia, com raras exceções, né? Algumas exceções ainda conseguem depois seguir estudando no pós-educação básica, mas a maior parte, infelizmente, a gente sabe que acaba ficando em empregos de menor rentabilidade. Sim. E isso perdura pela vida inteira. Claro. Né? E isso é algo que vai dando sequência para os seus filhos, para os seus netos. Reflexo, né? E essa é uma mudança social que nós precisamos também enquanto educação, e a pandemia agravou. Né? A pandemia trouxe essa dificuldade em função da questão econômica mesmo. Claro, claro. Uma curiosidade agora, e ao mesmo tempo, enfim, sai um pouco fora e ao mesmo tempo também tem uma certa ligação com tudo que nós estamos tratando aqui. Com o professor Júnior, como é que você analisa essa corrente de pessoas e até de autoridades que defendem ou defenderiam o ensino domiciliar, e que até considerando a pandemia hoje existente, quem sabe poderia ser interessante, né? Mas os pais não estariam preparados para fazer esse trabalho. Vitor, assim, eu não vejo problema no ensino domiciliar, né? Sim. Mas eu vejo um problema no ensino domiciliar no Brasil. Isso eu percebo, né? Porque, de fato, nós temos pais, como você coloca, né? Nós temos pais preparados para o ensino domiciliar, né? Com raras exceções. Com raras exceções. Teremos, né? Mas acho que essa é uma corrente que ela serve muito para desconstituir um espaço muito importante na sociedade, que é a escola. Né? A escola é e sempre será um espaço muito importante de construção numa sociedade mais justa, uma sociedade que dê condições para que todas as pessoas possam ter uma possibilidade de melhora na sua qualidade de vida.
Essa desconstituição da escola é algo muito mais profundo e ela vem acontecendo há bem mais tempo, né? Então, eu vejo que essas correntes elas vêm para isso. Agora, a questão deste momento ter o ensino domiciliar ficou muito claro, e isso a gente percebe na conversa com os pais, né, com os alunos, de que não existe a possibilidade da educação básica de forma remota. Os pais nos colocam isso, olha, a gente está tentando fazer o que pode, mas o que a gente pode fazer é até aqui, existe um limite, né? Claro. Então, se nós temos dificuldade em atender o nosso aluno muitas vezes com os profissionais adequados, né? Imagina os pais tendo que dar conta do seu trabalho, mais a questão do ensino do seu filho em casa, né? Então, eu vejo que a educação básica ela tem que ser presencial e isso é resultado do que a gente conversa com os pais dos alunos, né? Muitos deles nos dizem assim, olha, eu gostaria muito que voltasse, eu não estou dando conta de atender, né, de forma adequada. A gente percebe isso também no resultado dos alunos, né, porque se acompanha o que os alunos estão produzindo. Então eu não acredito muito em que essa ideia do ensino domiciliar possa ser algo de massa. Isso pode ser algo de elite, mas de massa acho muito difícil. Eu diria que a ideologia é a ideologia da igualdade de condições, né? E Sim. Eu não vejo isso como uma ideologia propriamente dita, né? Eu vejo isso como algo fundamental na construção da sociedade. Porque se nós temos hoje, eu vou fazer um parâmetro, assim, se nós temos hoje dificuldades na questão da segurança, se nós temos dificuldades na questão da saúde, se nós temos dificuldades na questão da ciência, é muito porque não se investe o suficiente em educação. Com certeza, com então, certeza. Hoje os investimentos maciços, eles são na segurança e é importante que se invista na segurança. Com certeza, né, Joner? E outra assim, ó, muito apropriado o que tu está falando agora, e outra assim, ó, e aí nem não vamos falar em partido político, nem em pessoas que defenderam a ideia que eu vou dizer agora. Lá atrás defenderam a ideia que até hoje é uma coisa ainda que ela não foi aceita totalmente. Mas, e até vai a pergunta para ti, assim, as aulas ou os alunos em tempo integral, teoricamente, com investimento maciço de recursos financeiros nas escolas, com tudo que tem que ter, justamente para ir ao encontro do que tu está dizendo, para poder com que isso evite tantos problemas em outras áreas, né? Essa seria, talvez, a grande saída para o Brasil, né? Investimento maciço na educação integral, né? Investimento maciço na educação integral. Quando eu falo integral, falo, inclusive, diário, né? Diário, isso. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Investimento maciço na educação integral, investimento maciço em assistência social. A Coreia do Sul fez isso e... Exato. Foi lá em cima. E importante também, o que eu coloquei, investimento maciço em assistência social. E muitas vezes as pessoas pensam assim, já está falando que tem que dar dinheiro de graça. Não é isso, né? Uhum. O que nós percebemos enquanto educadores na escola pública? Nós percebemos que o aluno se desvia do processo educativo não por falta de capacidade. Sim. Ele se desvia por falta de condições, né? E essa condição lhe é negada. Uhum. E nós não podemos, dentro de uma democracia, negar. E quando daí tu fala em negar. assistência social, no sentido de que pelo menos se dê alguns instrumentos, algumas ferramentas para que ele possa... Isso. Assistência social, que eu digo, não é no sentido de dar dinheiro para as famílias. É no Sim. sentido de dar apoio para as famílias, né? Nós temos hoje uma realidade aqui, pegar a nossa região. Com certeza. Nós temos uma realidade em que pessoas com depressão profunda esperam 2 anos por uma consulta com um psicólogo. Sim. Né? Sim. Problemas familiares de abuso, problemas familiares de violência doméstica. Perfeito. Não tem o apoio da assistência social. E não é culpa da assistência social, é porque eles também não dão conta, porque a estrutura também é muito pequena para a demanda que existe. Exatamente. Então veja que nós temos um problema de segurança, nós temos um problema de violência doméstica, nós temos um problema social que está aí por quê? Porque não foi investido historicamente em educação. Exatamente. Né? Se a educação tivesse um investimento adequado de longo prazo, nós teríamos em longo prazo um retorno para a sociedade. Com certeza. Mas infelizmente, e a gente tem que entender isso também, o Estado também não tem dinheiro para tudo.
Sim, né? sim. Então, se o Estado também não tem dinheiro para tudo, ele vai pelas prioridades. Então, eu vejo hoje o Estado apagando incêndio, né? As escolas apagando incêndio, todo mundo apagando incêndio. Mas ninguém consegue chegar ao passo mais amplo de conseguir fazer uma prevenção disso para o futuro, né? Então, hoje o problema da educação no Brasil, dos seus resultados, ele não está na qualidade que é fornecida o ensino. A qualidade do ensino hoje público, ele é tão bom quanto o privado. E eu vou te citar um exemplo disso. Não é porque eu sou o diretor da escola, mas a nossa escola, ela tem um quadro de professores hoje com 8 mestres, 2 doutoras, 1 doutoranda, os demais professores praticamente todos eles com no mínimo uma especialização. E eu quero que tu me diga qual a escola privada da região que tem este quadro de educadores, com 8 mestres, 2 doutores e 1 doutoranda. Não tem, você não vai encontrar. Não tem, né? Então, onde está a dificuldade no IDEB da nossa escola? Está na questão social do aluno, não está na qualidade de ensino apresentada para ele. Está na sua questão social. Então, quando tu tem um aluno que vem para a escola apenas de corpo presente, como a gente diz, e aí antes de tu conseguir fazer com que ele tenha aprendizagem, tu tem que fazer com que ele tenha autoestima. Claro. E às vezes tu leva um ano inteiro para fazer isso. Claro. Então quer dizer que em termos de aprendizagem ele perdeu um ano. E isso vai se refletir nos resultados da escola. No IDEB da escola vai se refletir no Enem, que ele vai fazer depois, nas oportunidades que ele vai ter depois. E aí nós estamos onde? Novamente na questão social. Né? Ele não recebeu o apoio social adequado. Tu disse antes uma palavra que é a palavra mágica, chave de tudo, que é a questão da prioridade. Né? Se houvesse uma conscientização de que a prioridade maior seria a educação nesse país, nós poderíamos começar a mudar muita coisa. Né? Poderíamos começar a mudar muita coisa, com certeza. Professor Júnior, de forma bem objetiva aqui uma pergunta. Vocês têm professores no grupo de risco? Ou existiria a possibilidade de contratação emergencial? Temos professores do grupo de risco, né? Eu sou um professor do grupo de risco, sim, né? Sim. Mas a verdade é que o Estado, ele noticiou, né? Não temos nada de oficial, mas o Estado noticiou que sim, que ele estaria fazendo uma contratação, né, de professores para substituição. A orientação que nós temos, primeira, é de que esses professores do grupo de risco, eles podem continuar em efetivo trabalho de forma remota. Sim. Então, esses não dariam a aula presencial. Sim. Só aí nós teríamos um problema, né? Porque os professores que não são grupo de risco, eles estariam tendo que cobrir essas aulas do professor que é grupo de risco. Então, eles estariam ampliando a sua carga horária de trabalho. E nós teríamos uma outra situação ainda, que esses professores, após terminar toda a sua jornada de trabalho presencial, eles teriam que dar conta dos outros 50% dos alunos que estariam em casa, não da forma presencial, fazendo alguma aula de forma síncrona. Consequentemente, né? Uma sobrecarga. Uma sobrecarga de trabalho. Então, não temos ainda uma informação oficial de que serão disponibilizados. Na verdade, eu até vou fazer uma explanação um pouquinho mais ampla em relação a isto. Por quê? Porque nós temos uma previsão de retorno no dia 13 de outubro para o ensino médio, né? E para nós, consequentemente, curso normal também, cursos técnicos, né? Pós-médio. E no final de outubro? 28 de outubro, uma previsão de retorno do ensino fundamental 6º ao 9º ano, e no dia 11 de novembro, uma previsão de retorno de alunos do 1º ao 5º ano. Tá? Sim. Então, nós tínhamos uma previsão nesse sentido. Agora, a questão é justamente essa organização. Como será essa organização? Essa informação nós não temos ainda, porque se nós formos analisar isso que eu coloco, vai faltar profissional para atender. Né? Então, nós não temos ainda uma informação de se vai ter profissional para substituir ou se não vai ter profissional para substituir. Ok. Estamos agora indo para o final da nossa entrevista aqui. Uma questão que às vezes preocupa algumas pessoas, porque entendem que isso possa ter um viés político e tal. Mas, enfim, tem a instituição que defende os interesses da rede estadual de professores, que é o CEPERS, e que está mantendo uma mídia aí que
critica o governo pela volta das aulas e concita os professores a que não venham a aderir à volta das aulas. Como é que vocês estão vendo isso, professor Júnior? Bom, são duas questões, né, que são separadas e ao mesmo tempo elas andam em paralelo, né? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Eu quis dizer que pode ter a interpretação de viés político, mas que pode ser que não. É um direito assegurado da instituição que defende os seus interesses. Por isso que eu disse, né? São duas questões separadas, mas que andam em paralelo, né? Então, primeiro, a nossa instituição de ensino, ela é vinculada a quem? Ou seja, quem é a mantenedora? A mantenedora é o Estado, né? Os nossos profissionais, e eu inclusive, né? Nós somos respaldados democraticamente por quem? Pelo sindicato. Né? Então, eu vejo que o sindicato ele tem uma função social e política no sentido não partidário, né? Política no sentido de estarmos dentro de uma democracia. Importante. E essencial, né? Aí eu vou fazer um breve recorte. Se nós formos pegar, os sindicatos patronais estão sofrendo hoje, devido a uma redução de repasse de verbas que nós tivemos no ano passado. Isso eu considero como algo preocupante para a democracia. Né? Sim. E qual que é a função do sindicato, afinal de contas? Então, a função do sindicato não é chamar os educadores para ter esta postura. Muito pelo contrário. O CEPERS, eu vejo que ele, através da demanda dos educadores, né, que a diretoria do CEPERS representa o sindicato, que são os educadores, através desta demanda é que o sindicato está tomando as suas posições, né? Eu percebo muito isso, né? Porque conversando com os profissionais, a gente sente aquilo que eu te falei, né? A questão do medo, né? Se vai ter segurança ou se não vai ter segurança nesse retorno. Tem muitos profissionais que me dizem assim, olha, eu sou o único cuidador da minha mãe. Eu não sou grupo de risco, mas eu sou o único filho e eu moro com ela. E como é que eu vou proceder? Porque se eu pegar Covid e eu trouxer para ela em casa, minha mãe tem 80 anos, como é que eu vou proceder? Então, acho que essas demandas que chegam até o sindicato fazem com que o sindicato tome as suas posições. Faça a sua representação de fato. Com certeza. Não, tranquilo. Bom, estamos indo para o final aqui. Gostaria, professor Júnior, que você também fizesse uma referência, colocasse a tua impressão sobre alguns resultados da pandemia, né? A pandemia está ensinando alguma coisa para a gente, ou a pandemia tem sido só nos trazido prejuízo? Você vê coisas positivas na pandemia também? Se você me permite, tem um dado que a gente acabou não discutindo, que é a questão da posição das famílias em relação ao retorno, antes de eu responder essa pergunta, né? Nós fizemos reuniões ontem com todos os alunos, passamos o dia inteiro fazendo reuniões segmentadas, né? Por turmas, enfim, e as famílias foram convidadas a participar. E após isso nós solicitamos uma pesquisa, né? Que eles respondessem uma pesquisa. Nós temos hoje 927 alunos na escola. Até o momento, de manhã, quando eu peguei os resultados, tinha 331 respostas, tá? E dessas 331 respostas, nós segmentamos ela. Olha só, aquilo que você me perguntou, os pais dos alunos do 1º ao 5º ano que têm a necessidade de deixar com alguém, nós temos 80% dos pais que responderam que não irão mandar os seus filhos e 20% que talvez irão mandar os seus filhos. Nenhum disse que vai mandar os seus filhos. Então, por mais que tenha essa questão da necessidade, eles estão cientes do risco. Claro. Porque o Estado também, com essa previsão de retorno, o Estado cobra que os responsáveis façam a assinatura de um termo de responsabilidade e ciência. Né? Então, os pais também estão resguardados em relação a isso. Né? A outra questão também, vamos pegar ensino médio, que é um ponto bem importante também, que é o maior número de alunos, né? Nós temos aqui, apenas 17% têm a vontade de retornar, e eles nos relatam que é em função da dificuldade de acesso à internet e das aulas remotas. E olha que a nossa escola ainda faz todo o amparo no sentido de enviar atividades por WhatsApp, deixar as atividades impressas para quem quiser retirar. Então tem todo um aparato além daquele portal que o Estado
colocou à disposição, né? Com certeza. E 63% não vai retornar. Esse é um número muito importante. Os outros 20% aproximadamente estão em cima do muro. Talvez retornem, talvez não retornem, porque eles têm medo da questão do transporte ou vão ter dificuldade com o transporte, né? Então esse é um dado importante também. Mas assim, ainda agora não iria mais quase fazer uma intervenção, uma pergunta, mas agora surgiu uma outra. Mas diante mesmo de uma possibilidade muito otimista de ter cessado a pandemia e ter vindo a vacina, digamos, em novembro, dezembro, isso aí não mudaria o pensamento? Com certeza mudaria, e mudaria o nosso pensamento também, né? Nós retornaríamos com a maior alegria, né? É aquilo que eu disse, nós estamos com muita vontade de termos aula presencial, mas com segurança. Professor Júnior, agora o que se ouve bastante é, pelo menos aqui, um caso diferente lá em Manaus, que até pelo calor, mas também tinha a questão do turismo lá, de turistas, melhor dizendo. Parece que os números dizem que está reduzindo e poderia estar num patamar muito baixo a contaminação lá em outubro, novembro, né? Eu sempre vejo no seguinte sentido, né? Pensando no lado humano, individual, porque quando a gente fala em estatística, a estatística ela sempre nos dá uma impressão de que ela está distante, né? Isso. Mas eu vou fazer uma análise assim, ó. Eu vejo a estatística, eu vejo que os números estão diminuindo, né? A contaminação está diminuindo e eu me considero seguro, né? E eu acabo me descuidando. Relaxando. Né? Relaxando. Isso é uma questão. Isso. Outra, a estatística ela é muito válida quando ela não está na minha família. Então, eu sempre digo assim, pergunta para alguém que perdeu um ente querido se ele acredita na estatística. Também, né? Então, quando você perder um ente querido por essa doença, aí você vai entender que a estatística está muito distante de você. Ela não está te protegendo, ela está muito distante. Exato. E aí nós temos que sempre avaliar por esse lado, né? Pois tu vai ter que contar com a dor da perda para o resto da tua vida, né? E a estatística não vai te valer de nada para trazer essa pessoa de volta. Exato. E aí tem uma outra situação que se coloca que é assim, ó, o câncer tem prevenção? O distanciamento social ajuda a prevenir o câncer? Não, não ajuda, né? A doença cardíaca tem prevenção? Tem prevenção, a não ser a questão da alimentação? Não, não tem, né? Pode ser pode ter nascido com ela, né? Sim. Mas o Covid tem prevenção. E qual é a prevenção do Covid? É o distanciamento até que nós estejamos em segurança, né? É claro que aí muita gente vai dizer, mas tem toda a questão econômica. De fato, tem toda a questão econômica. Mas a educação não é uma questão econômica, né? Ela é uma questão social. E o social, o que vale mais? É a preservação da vida. Então, na educação se educa para a preservação da vida. Então, é nesse âmbito que a gente circula quando se fala em retorno às aulas, né? Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Ok, mas... E vamos para a última, então. Pois é, a pandemia, então, você vê que alguma coisa de positiva ainda ela... Ela trouxe muita coisa positiva, Victor. Ela trouxe a capacidade das pessoas se colocarem no lugar dos outros, né? Ela trouxe a empatia, ela trouxe muito, mas muito mesmo, a questão de que a educação presencial básica é fundamental. De que o professor tem um valor inestimável na sociedade, para a construção da sociedade, né? Então tem muitas coisas positivas que a pandemia trouxe. Ela trouxe muita coisa negativa, trouxe as mortes, né? As perdas, essa questão do distanciamento, a questão do aumento da depressão, o aumento dos casos de ansiedade, as separações, enfim. Isso. Mas ela tem também os seus lados positivos, que é uma visualização do que se enxergava de negativo, né? E hoje se vê isso como um ponto positivo. Então, acho que ela também teve seus pontos positivos, sim. Beleza. Professor Júnior, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que foi uma conversa muito interessante e que informa e que mostra também uma realidade aí vendo pelo lado do professor agora, né? Desse tema que tem a ver com a parada e agora a retomada das aulas, mas ainda no formato híbrido, e de um ano totalmente atípico, de um ano totalmente difícil, pela imposição
das dificuldades impostas pela pandemia, né? Nosso muito obrigado, então, professor. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom, né, estar conversando sobre um assunto tão importante e tão atual como essa questão da previsão de retorno, né, da questão da aprendizagem, tudo isso é muito importante mesmo. Agradeço a oportunidade e é um assunto que, na verdade, a gente poderia estar conversando aqui por horas e ainda teríamos muito a conversar. Exatamente. Estava tão bom, mas a gente está tendo por filosofia aqui fazer uma entrevista não muito longa. Sim, com certeza. O internauta, muitos deles não... É a dificuldade da falta de tempo que vivemos também. Se bem que o bom é que a gente já teve feedback de pessoas que diz que assistem ou acompanham entrevistas aqui do programa Visão até de madrugada, né? Já tive amigos, 2 horas estava sem sono. Mas aos amigos, então, do programa Visão e da Web TV Fronteira Noroeste, a gente agradece ter acompanhado essa entrevista, né? E convidamos, ou pedimos, ou melhor, que compartilhem, que passem para outros, até pessoas muito ligadas ao tema, a preocupação com a questão das aulas. Então, nosso abraço a todos, nosso muito obrigado.